Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E Jerusalém é um tema muito sensível para os dois povos, né? Exato, aí entra numa seara totalmente que é o que o autor fala sobre trazer a questão religiosa para dentro, porque é uma questão super sensível, tem uma série de nuances, onde era o segundo templo, foi destruído, aí tem lá um domo da rocha, aquela cúpula dourada, que é uma mesquita é um santuário islâmico construído há mais de 1000 anos, e aquilo está num lugar que embaixo daquilo tem uma pedra, aquela pedra é uma pedra preta, tamanho da 3 vezes essa sala, que acredita-se que de lá eu não sou um teólogo, enfim, aquilo. A parte histórica diz que daquela pedra Abraão fez o sacrifício com seu filho Isaac, que o anjo parou a mão dele, de lá que Deus criou o mundo. É aquela pedra, tem uma pedra preta embaixo, dentro daquela construção. E o segundo templo, que é o segundo templo de Salomão, arqueologicamente sabe-se que estava lá naquela região, mas aquilo teve várias construções em cima e depois foi construído o Domo da Rocha. Aquilo era controlado pela Jordânia e que Israel conquista toda a Cisjordânia na Guerra dos 6 Dias, Israel passa a controlar Jerusalém Velha, que é onde está o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado e tudo mais. É muito perto as coisas uma da outra, uma construção em cima da outra, assim, é muito antigo. Aquilo lá tem um significado religioso para as 3 religiões monoteístas. Existe um controle muito grande de segurança. As pessoas não sabem disso, mas é uma coisa que é interessante. O chefe da polícia da Cidade Velha tem uma delegacia dentro da Cidade Velha. O chefe da polícia da Cidade Velha, de Israel, é árabe, muçulmano, não é judeu. Não sabia, interessante também. Pra quê? Porque ele precisa lá fazer o corpo a corpo, conversar com a galera, ele tem que conseguir entrar. Tem uma regra na Esplanada das Mesquitas que, depois que Israel conquista, em 67, Israel, sabendo da importância religiosa daquele local, Israel vira para a Jordânia e fala assim, olha, a gente tem a soberania política aqui, de segurança, né? Soberania, no final das contas, é o monopólio do uso da força e tudo mais, mas assim, a parte religiosa vocês podem usar. Vocês fazem, vocês tocam, vocês administram, que é o que chama de waqf, em árabe. Então, quem toca lá são eles. Então, eles têm umas regras, por exemplo, assim, visitantes. Só das 7 da manhã às 9 da manhã, sei lá, das 9 da manhã às 11 da manhã, da 1 da tarde às 3 da tarde, de domingo a quinta. Acabou. Se não for muçulmano, não pode entrar. Então, aqui é um território que é controlado por Israel, faz parte da soberania israelense, e um israelense não pode entrar lá se ele não for muçulmano. Que é 20% da população pode entrar lá, porque 20% da população de Israel é muçulmana. Além dos palestinos que podem entrar a qualquer momento. Para entrar, um visitante, no caso e eu tenho um passaporte israelense, eu preciso ir por uma passagem onde eu passo por um detector de metal de aeroporto, com aquela esteirinha e tudo mais. Quem é muçulmano pode entrar por qualquer portão dos outros 8 sem passar revista. E aí já teve 2 vezes atentado por causa disso. Eles entraram com armas, deram arma para outra pessoa, eles saíram e cometeram um atentado. Contra os policiais que estavam protegendo a entrada do local. Ou seja, estavam lá protegendo eles. E os 2 policiais eram árabes. Olha que loucura. É, muito maluco isso. É uma questão muito complicada isso daí. E assim, Jerusalém também recebe visitas de cristãos também, toda hora. Isso. Né? Aí você tem as diferentes facções, diferentes vertentes cristãs, né? Então, no Santo Sepulcro, que é um lugar meio apertado, onde está o santuário, você tem no Natal, tem umas divisões, tem os católicos, tem os gregos ortodoxos, tem os russos, tem os etíopes e tal, e já teve problema lá de 1 metro para cá, 1 metro para lá. Já teve umas cenas aí lamentáveis, cadeira voando e tudo mais. No santuário. No santuário. E quem determina, e assim, quem tem que realmente fazer a ordem, mais ou menos acontecer, é a polícia de Israel da Cidade Velha. É super sensível. É um problemaço mesmo. E assim, é uma região muito visada, muito olhada, muito volátil. Já teve vários atentados. Recentemente teve um atentado. Um professor pegou uma arma e atirou, matou um soldado. Caralho. Assim, é muito volátil. Então, assim, é muito
É difícil, os palestinos, obviamente, eles têm aí a narrativa é que eles querem a Cidade Velha como capital. Mas a Cidade Velha contém o Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado do judaísmo. Na verdade, o lugar mais sagrado do judaísmo é o Monte do Templo, que é o mesmo lugar onde estão as mesquitas. A gente não está falando... Então, assim, não sei se dá para ver na câmera o meu copo aqui. Dá para ver. Dá? Aqui é a Esplanada das Mesquitas e aqui o Muro das Lamentações. Essa tampa assim de pé. O segundo templo estava aqui, ó. Ele foi destruído. Agora tem o Domo da Rocha, está aqui. E aqui tem uma outra mesquita que chama Al-Aqsa, que está aqui. É tudo muito juntinho. E aí, isso daqui é chamado Monte do Templo, ou Haram el-Sharif, em árabe, que é o Esplanada das Mesquitas. O lugar mais sagrado do judaísmo no mundo é isso daqui. Só que por uma determinação religiosa, como pela santidade do local, e por ter sido destruído o templo, e por não se saber aonde é o Santo dos Santos, que é o lugar onde se guardava a Arca da Aliança, deve ter visto Indiana Jones, né? É isso mesmo. Né? A terceira parte do templo, onde se entrava só o Cohen, que é o judeu sacerdote, no dia do perdão e tudo mais, enfim. Ele tinha uma determinação rabínica que 98% dos judeus acatam, dos religiosos, não pode entrar aqui. Então está salvo o problema. Os judeus rezam no Muro das Lamentações, que é o muro adjacente, o único muro adjacente que sobrou e de pé desde 2000 anos atrás. É esse muro daqui que está aqui. Os judeus rezam daqui. Judeus e não judeus que visitam o local, daqui para cá, né? Daqui para cá. Ninguém entra lá. Não, aí tem gente que... Não, tô falando dos judeus. E os religiosos... Então, os judeus não religiosos, enfim, turistas, enfim, entram. Tá. Agora, judeus muito religiosos não entram. Tem uma pequena parcela de judeus religiosos ortodoxos que acreditam que podem entrar lá e dar uma volta e tal. E isso atiça muito, porque na hora que eles sobem em grupo. E aí é um lugar grande, são 4 campos de futebol. Então, você tem sempre grupos de árabes rezando ou simplesmente sentados. Enfim... É proibido, a polícia de Israel não deixa que eles rezem aqui dentro. Então, se eles passam, se eles colocarem a mão no rosto, como se fosse fazer a reza Shema Israel, que é a reza mais comum que tem, a polícia abaixa a mão deles. Não pode rezar. Por quê? Porque isso inflama a região, pode ter protesto e tudo mais. Então, assim, a polícia israelense tem que fazer o máximo possível para fazer com que essas pessoas não rezem nesse local mais sagrado, porque isso pode atiçar a região inteira. E o que essas pessoas falam de argumento? Falam assim, qual é o problema de rezar? Eu não estou protegendo eles, mas eles falam isso. Eles falam assim, qual é o problema de rezar? É a casa de Deus. Qual é o problema de rezar? O que incomoda eles de rezar? Mas é uma questão de narrativa. Aquilo é nosso, não, é meu, não. Aqui tinha um templo, agora tem uma mesquita. Enfim, é um negócio. Então, a gente está falando da mesma região, né? Os palestinos gostariam que isso aqui ficasse sob soberania deles no futuro Estado. Isso aqui é muito volátil e tem uma questão de segurança. A soberania, que é o monopólio do uso da força, é de Israel há mais de 50 anos. Israel consegue gerenciar bem ou mal, de uma certa forma, a coisa funciona. Antes de Israel conquistar, estava com a Jordânia. A Jordânia não administrava bem. Isso é importante colocar. Os judeus não podiam rezar no Muro das Lamentações e o Muro das Lamentações era um depósito de lixo. Caralho. Não sabia também. Sinistro. No local mais sagrado judaico. 70 sinagogas que tinham no bairro judaico foram destruídas em 48. Quando teve a Guerra de Independência, a Jordânia domina essa parte da cidade Velha. Por isso que teve Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental. E eles destroem 70 sinagogas. Depois que Israel reconquista, eles reconstrói e, obviamente, abre para que eles chamam de livre culto de todas as religiões e tudo mais.